Fala pessoal, aqui eu vou te mostrar como vocês conseguem ganhar uma renda de $100 todo santo mês com os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, se vocês já não conhecem, são aqueles ativos, aqueles investimentos que a gente consegue colocar e se envolver um pouco com imóveis, sem precisar necessariamente comprar um imóvel com 100 mil, 200 mil, 400 mil reais. Com R$10 dá para a gente comprar um fundo imobiliário e se envolver em um ativo, ou seja, aquilo que vai te gerar renda, que vai valorizar seu dinheiro, lastreado com imóveis. Isso que seria os fundos imobiliários com palavras simples. Então você teria uma pequena participação em uma parte imobiliária, podendo ser residencial, podendo ser logístico, corporativo e tem diversos outros setores. Enquanto que os REITs, eles são como os fundos imobiliários, mas não necessariamente igual, tem certas diferenças, isso que você vai entender aqui no vídeo, inclusive outras questões, como por exemplo, quanto você precisa investir para receber $100 todo santo mês na sua conta líquido de imposto. Segundo, como analisar um rate e saber se ele é bom ou não, o que você deve observar. Terceiro, quais são os melhores sites para que você consiga encontrar essas informações de forma gratuita. E quarto, como os juros compostos podem acelerar seus ganhos para que você consiga alcançar o mais rápido possível esses $100 por mês e 200, 300, 400, o quanto você quiser. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal porque eu criei um conteúdo muito completo para que você consiga ter essa renda passiva em dólar. Vamos lá. Primeiro, entendendo como funcionam os rates. É como se você estivesse comprando uma parte de uma pizza. Então você compra aquele pedacinho de pizza e aquele pedacinho de pizza, ele é seu. Ou seja, é como se você estivesse comprando uma ação, você compra uma cota de um rate. Então você é dono de uma parte do rate e esse dinheiro que você colocou no rate, que você investiu nele, eles vão utilizar para comprar mais imóveis ou mesmo investir nos imóveis que ele já tem para conseguir aluguel, e esse aluguel ele distribui para quem são os detentores das cotas do rate, ou seja, para quem tem a fatia da pizza. Se você comprou a fatia da pizza, você tem direito a receber os ingredientes dela, por exemplo, azeitona, queijo, orégano, que são os dividendos, a participação de lucro dos rates, ou seja, os aluguéis que eles distribuem para os seus acionistas, para os seus investidores. E por lei, eles têm que distribuir 90% do lucro deles, porque os outros 10% fica para eles conseguirem ter um pouquinho de crescimento, coisa assim. O legal é reinvestir os dividendos, né? Porque você recebe aquele lucro e daí você reinveste para você receber mais lucro, porque o valor que você recebe é de acordo com o quanto você coloca. Se você tem mais fatias de pizza, provavelmente você vai receber mais ingredientes, ou seja, vai receber mais dinheiro, vai cair mais lucro, parte do aluguel. Porque imagine, se o rate tem 10 imóveis, para simplificar, e você consegue investir em um inteiro, você não concorda comigo que você vai receber o aluguel referente a esse um que você conseguiu investir, que você tem dinheiro lá, e os outros 9 você não vai receber. Mas claro que no rate não funciona muito assim. Por quê? Porque o seu dinheiro que você colocou, você vai se expor em todos os imóveis que está dentro dele. Porém, você vai receber a porcentagem equivalente àquilo que você investiu. Então, um exemplo, o rate que paga 4% ao ano, a cada R$10, a cada R$100 que eu invisto, eu vou receber em torno de R$4, porque 4% de 100 é 4. E isso daí seria uma equivalência já passando para dólar, né? Se o dólar se valorizar, daí tem outros fatores que a gente tem que contar que acaba dando até mais, muitas vezes. Porém, a gente está considerando o caso em reais para você poder observar. Esses R$100 poderiam muito bem ser convertidos em dólar, porque a gente vai mostrar aqui que tem plataformas que fazem isso automaticamente. Agora vamos para um caso prático. O Realty Income, que é um rate do setor de varejo, ele tem mais de 15 mil imóveis alugados para grandes empresas. Mas nos rates seriam cotas, assim como são com os fundos imobiliários, você se torna um investidor desse portfólio e recebe dividendos todos os meses, que é essa participação de lucro que eu expliquei para vocês. Guilherme, mas você me disse que o rate é diferente de fundo imobiliário. Quais são as diferenças deles então? Porque eu estou vendo que é bem parecido. O fundo imobiliário também distribui uma parte do lucro, é lastreado com imóveis. Quando você compra uma cota do fundo imobiliário, você recebe percentual equivalente àquilo que você colocou em dividendos. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Por que você falou que é diferente? Exato, tem certas diferenças. Começando pela moeda. O rate, ele é cotado em dólar, enquanto o fundo imobiliário é cotado em real. Tem a questão de tributação também. Nos rates, 30% de imposto já é incidido sobre os dividendos e a própria corretora do exterior acaba já tirando, então é retido direto da fonte. Já os fundos imobiliários, até o momento que vocês estão assistindo o vídeo, né, em 2025, eles acabam sendo isentos. Não sei no futuro, pode ser que acabem taxando, aí vai do governo, a gente sabe que o governo sempre quer tirar um quererezinho de nós. Já em relação às vendas, a gente
gente tenha um imposto nos Estados Unidos de 15% sobre o lucro, ou seja, coloquei 100 reais, fiquei com 200, qual que é meu lucro? 100 reais, não concorda? Porque de 100 para 200, 100 reais que você teve de ganho. Esses 15% representariam 15 reais. Então você pagaria 15 reais de imposto. E isso eu já estou passando a equivalência para dólar, imaginando que o dólar não se valorizou e que quando você investiu continua a mesma coisa. Pode ser que você tenha ganho mais com isso, tudo mais. Porém, eu estou pensando no lucro total, tanto com a valorização do dólar, com a valorização do rate. Assim como a gente olha nos fundos imobiliários no Brasil, tem um imposto maior, de 20% sobre o lucro. Da mesma forma, pegando um outro exemplo, coloquei 50 reais, virou 100 reais. Beleza, 50 reais de lucro. Esses 50 reais de lucro, 20% dele. Quanto que é 20% de 50? 10 reais. 10 reais eu pago de imposto. Então, o lucro, na verdade, meu foi 40 reais sem imposto, líquido de imposto, que eu digo assim. E claro que tem artimanhas que você pode utilizar para conseguir abater esse imposto e não precisar pagar ele. Exemplo, você vende algum ativo que está em prejuízo e consegue abater aquele lucro. Então, vamos supor que, nossa, eu estou com um fundo imobiliário que eu quero vender, eu comprei ele por 100 e ele já está 200. Beleza, eu vou lá, vendo por 200, a diferença é que no mesmo mês eu vendo um outro que eu estou em prejuízo. Vamos supor que um eu comprei por 200 e agora está 100, caiu. Eu vendo esse que está 100 reais, então eu vou ter um prejuízo realizado de 100 reais. Então pensa bem, eu estava com 200 reais naquele fundo imobiliário, no fundo imobiliário B, ele caiu para 100, eu tive um prejuízo de 100 reais. Agora o outro fundo imobiliário, ele estava 100 reais e eu vendi por 200. O que acontece? Eu tive um lucro de 100. 100 com 100 abate, você não precisa pagar imposto, entendeu? Tem essa compensação com lucro e prejuízo. Guilherme, mas eu não queria vender o fundo imobiliário meu, caramba. Só porque ele estava de prejuízo, eu acho que é um bom fundo imobiliário, ele vai se valorizar lá para frente. Tudo bem, você compra no outro dia, para não ser operação de day trade, né, de venda e compra. Aí você pode fazer isso, você pode comprar no outro dia se você quiser, ou na outra semana, quando você achar melhor, né? Às vezes acaba caindo mais, tal, aí você pode achar uma oportunidade e querer comprar depois. Então você não vai perder sua exposição naquele fundo e ao mesmo tempo você consegue compensar o imposto do lucro com o seu prejuízo. E isso você pode realizar também com os investimentos no exterior. Agora, uma das últimas diferenças gritantes entre REITs e fundos imobiliários é a questão da exposição dos seus imóveis, porque os fundos imobiliários eles são mais focados para o Brasil, enquanto que os REITs é no mundo todo, pessoal, é no mundo todo, Europa, América Latina, pega até a Ásia, Oceania, tem muitos REITs que são focados em países que você nem imagina. Então, olha só a imensidão de aplicabilidades e de diversificação geográfica que tem, enquanto que no Brasil a gente fica só em torno do Brasil mesmo, então tem esse risco geográfico. Se der um problema setorial na parte imobiliária brasileira, todos os fundos imobiliários vão ser impactados. Dito tudo isso, bora dar uma olhada nos sites para você conseguir verificar um pouquinho mais sobre os REITs. O primeiro deles é o Fundamentei. Nele consegue apresentar diversas informações de forma abreviada, mostra também a relação dos parâmetros fundamentalistas deles. Olha só como você está olhando aí, clicando em qualquer área de REITs, que você pode pesquisar na lupinha ou mesmo entrar no lado esquerdo, tem como você clicar nos rates que você quiser, ele já apresenta a gama imensa que tem lá dentro dos Estados Unidos, sem dizer o fato de ser em português e ser bem visual, sabe? É bem minimalista o site, e isso eu acho bastante interessante, não tem muita poluição visual. Porém, tem um problema de ele ser pago em algumas funcionalidades mais extras, como a questão dos parâmetros mais completos, né? Ele mostra, sim, uma coisa ou outra, porém, o histórico você vai precisar pagar e atualmente está custando em torno de $19 por mês. Então é um precinho um pouco elevado para certas pessoas ou para quem já está querendo se aprofundar um pouco mais nesse mercado, pode ser não tão custoso, tem que ver. Eu não começaria pagando, eu utilizaria dele gratuito, da função gratuita para entender um pouquinho mais sobre os rates, coisa assim, tal. E tem vários outros tipos de informação, né? Eu vou mostrar outros sites aqui que são gratuitos, então você pode priorizar ele se você não quiser pagar o Fundamentei. Então indo direto ao segundo site, também muito interessante, eu acredito que até melhor do que o Fundamentei, por apresentar muito mais informações gratuitas, é o All REITs. Você coloca All REITs na própria página inicial, você consegue entrar em REIT Scanner, ou mesmo você pode colocar em português, se você preferir, utilizando o Google Chrome. Aí apresenta várias informações. Olha só, ele mostra a questão do preço, mostra o market cap, tem o Core FFO, né, a relação do preço com isso, que basicamente é a quantidade de dinheiro
dinheiro que ele consegue a partir das suas operações. Então essa relação é bem interessante. É como se fosse o preço sobre lucro quando a gente observa em ações. Então, quanto menor, melhor, porque quer dizer que é mais barato. Esse preço sobre FFO no momento agora está em 21,3 para Prologis, que é um baita rate, eu gosto bastante dele. Tem a questão do crescimento dos dividendos, né, tal, olha só, em torno de 3% hoje em dia está sendo pago. Aí tem mais de 10%, então quer dizer que teve um crescimento aí. Tem toda a questão do crescimento do dividendo em si nos últimos 3 e 5 anos. Nos últimos 5 anos cresceu 13%, como a gente consegue observar. Tem o payout de 67%, aí a gente consegue ver a média, ou seja, do quanto está conseguindo ser distribuído, né, do lucro por ação em relação aos seus dividendos. Aí ele até coloca a especificação aqui dizendo, ó, é o indicador que se os dividendos estão sendo bem pagos. Isso é interessante a gente observar. Tem a questão dos dividendos, quando que foi pago a última vez, tal, olha só, foi pago em 31 de dezembro. E a pessoa tinha que ter o investido nesse rate antes do dia 16. E, esperada até o dia 31 de dezembro, ela receberia esse valor de 0,96 dólares para cada cota que ela tiver desse rate, embora a gente não precise comprar a cota inteira. Como a gente pode ver, é 121 dólares. Você não precisa investir tudo isso. Você pode investir, por exemplo, 10 dólares apenas, que seriam 60 reais, ou mesmo 12 dólares, ou 5 dólares, o quanto você desejar. Tem até corretoras que permitem 1 dólar, mas claro que você vai receber menos dividendo, né? Você não vai receber os 96 centavos por mês, ou a cada trimestre, depende da frequência de pagamento. Pode ver, ó, ele pagou em setembro, ele pagou em junho, ele pagou em março, depois em dezembro, então ele acaba pagando 4 vezes no ano. É trimestral que a Prologis acaba pagando, portanto, tem que observar os outros anos. Tem Financials Overview, que daí você consegue observar outros parâmetros. O mais interessante é o FFO, ver se o FFO está crescendo, isso é muito importante, que é aquele dinheiro vindo das operações dela. Já esse Core FFO sobre Share é basicamente o quanto por cada cota você estaria recebendo em partes de lucro, né, da operação. Claro que não é tudo isso que vai vir para o seu bolso, necessariamente, mas em relação a cada cota que se pode investir aqui. Perceba que aumentou bastante, aumentou na verdade 10%, isso que é bem interessante vocês observarem, tá? Se está aumentando nos últimos anos, porque de nada adianta estar alto um ano só. É interessante estar aumentando todo ano e ser um aumento sustentável. A quantidade de FT quadrados, a gente poderia colocar em metros também quadrados, ou seja, de terreno que ele tem, se aumentou ou diminuiu. Olha só, aumentou. Taxa de ocupação muito importante, acima de 90%, ou seja, quantos dos imóveis que ele tem está ocupado. Aí tem a questão de largest tenant, a gente até pode traduzir para facilitar aqui para vocês. No Google Chrome tem essa função, aqui eu também vou habilitar essa função só para vocês poderem visualizar, ó. Ele já muda bastante, maior inquilino, entendeu? Ele muda os nomes e daí você consegue entender melhor, né? Dívida para ativos, tal, tem todas as informações aqui. Relatórios financeiros, caso você queira ver, aí basta clicar aqui, você já vai direcionado para o relatório, os últimos relatórios que tem, olha que bem interessante, muito resumido, isso aqui é direto emitido pela própria empresa, Prologis, então sim, esse site que eu estou mostrando para vocês é um site que facilita e muito a sua visualização e os seus investimentos. Claro que tem outros parâmetros que a gente pode adentrar, se você se interessa em começar a investir nos rates, querer entender um pouquinho mais esse mercado, eu tenho minha plataforma que eu consigo ensinar do zero, porque aqui eu estou meio que passando as informações da forma mais rápida possível para você poder assimilar o que são rates, como conseguir chegar nessa meta. Mas se você quiser um atendimento mais personalizado, a fim de você aprender a investir mesmo, e você conseguir encontrar os melhores parâmetros, isso daí eu preciso um pouco mais de tempo para a gente poder adentrar no básico da economia, no básico dos investimentos, a fim de você estar com um alicerce bem feito. De nada adianta você começar a investir sem um bom alicerce. Por isso mesmo que é muito importante e fundamental você ter uma educação financeira de qualidade antes mesmo de colocar seu dinheiro em investimentos por aí. Lembre que conhecimento é o que maior rende juros compostos. Então tudo isso que eu
estou passando aqui para vocês, assim como se você quiser um acompanhamento mais personalizado dentro da minha plataforma, tem um link na descrição, você também consegue, são investimentos que você está realizando que vai gerar muitos juros compostos, visto que você vai adquirir esse conhecimento, colocar na prática e multiplicar cada vez mais seu dinheiro com mais segurança. Ou se está tudo bem o que eu já estou passando por aqui, eu espero também, né, tentando passar da forma mais didática possível, tudo ok. Vamos ser bem rápido aqui, porque eu sei que seu tempo é muito valioso. Bora para o terceiro site, portanto. O terceiro site é dividend.com. Esse site também é bem legal, a gente vai visualizar de forma rápida aqui. Olha, logo de entrada, podemos ver algumas observações e tal. A gente clica em High Yield aqui em cima. Se a gente clica em High Yield, podemos ver estoques, ETFs, tal, rates, tá vendo? Equity Rates. Clicando em Equity Rates, a gente vê a Prologis, vê informação da Welltower, Equinix, tem diversos. Perceba que aqui mostra o tamanho deles, Net Assets Market Cap, isso é bem interessante a gente ver. A gente consegue ver a quantidade de dividendos pagos, a DataX deles, mas olha, 3%, 1%, são bem menores do que os fundos imobiliários no Brasil, né? Porém, a gente sabe que está em dólar. Olha aqui, 5%, Realt Income, que a gente citou no início do vídeo, 7%. Imagina só, receber 7% de um rate que tem 39 bilhões de valor de mercado, ou seja, o quanto ele vale. Olha só o quanto que esse rate ele consegue ter em questão de imóveis ou mesmo de credibilidade por conta desse tamanho. E a gente está falando em dólares, hein, pessoal? Tem o preço dele, que não nos importa tanto, a relação do preço com o FFO, que nos importa sim. Vamos clicar em um outro? Vamos clicar no Realt Income aqui. Clicando no Realt Income, vou deixar em português, que vocês também podem fazer no Chrome. Olha só, o rendimento dele, 5,69%. Aí tem o dividendo que ele pagou, né, tal. É a questão de porcentagem do quanto foi em relação ao valor dele. Esse aqui que representa esse 5,69%. Então, se você investisse em dólares, você teria recebido 5,69 dólares no ano. É isso que está sendo representado aqui. Aí tem a taxa de pagamento dele, que é esse FWD, significa o que? FWD per ratio é usado para examinar se os ganhos de uma empresa podem suportar o valor atual do pagamento de dividendos. Divide dividendo anualizado e o prazo pelo EPS é Earnings Per Share, que significa lucro por ação, ou seja, lucro por cota no caso aqui. Essa aqui é uma relação da taxa de pagamento dele, ou seja, se ele está pagando bem ou não, né? Em relação ao seu risco também, tal. É muito importante, payout que se chama isso. Aí tem a frequência de dividendos, é mensal, bem interessante. Rendimento médio imobiliário, 4,46. Aí tem avaliações, recomendação. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, senão a gente vai se aprofundar muito só nos sites e nas informações. E o quarto site que você pode se aprofundar um pouquinho mais é o próprio site do Rate. Digitar no Google Relations Investor e colocar o nome do Rate. Prologis, colocar American Tower, seja qual for que você desejar, né, dar uma observada. Eu vou passar alguns aqui para vocês, uns bem simples e os que eu gosto, mas claro que é o ideal vocês pesquisarem antes mesmo de investirem. Não adianta nada eu passar um negócio aqui para vocês copiarem e colarem. Não funciona assim. É preciso que você adeque de acordo com a sua carteira, de acordo com o seu perfil de investidor. Nada é uma regra escrita em uma tábua que todo mundo deve utilizar. Não. Isso daqui é um modelo do que eu utilizo, nada que é recomendação de investimento, nada que você vai ver no canal vai ser recomendação. Eu nem apoio esse tipo de medida, visto que cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa tem seu diferencial e utilizar dessa sua expertise, desse seu diferencial para potencializar seus ganhos na carteira e é isso mesmo que você deve fazer. Enfim, em resumo, quais são os principais indicadores que vocês devem observar? Primeiro, se ele tem muitos imóveis. Quanto mais imóveis, mais segurança. Segundo, taxa de ocupação. Observar aquela taxa de ocupação, se ela está acima de 90%, muito bom. Abaixo de 90% se preocupa. Abaixo de 70%, caramba, já é um risco a mais. Então toma cuidado. Terceiro parâmetro para se observar, diversificação de inquilinos. Qual que é o seu maior inquilino? Quantos por cento ele tem da carteira? Lembra que a gente tinha visto que a Amazon tinha em torno de 4%, coisa assim? Por conta daquele site, All Rates, ele consegue mostrar isso para você. Qual que é o maior inquilino? Se o maior inquilino tem 50%, olha a representatividade, o risco que está tendo. Imagina só aquele inquilino faz algum problema, ou mesmo não paga, ou para de fazer contrato com aquele rate,
o que vai acontecer? 50% da renda dele vai ter sido acometida. Olha o risco que tem. Buscar aqueles que estão abaixo de 10%, o maior inquilino, ou mesmo 5%, melhor ainda, mas 10% o maior inquilino já está mais ou menos, né? Porque está bem diversificado. Agora, acima disso, por exemplo, o maior inquilino tem 30%, tem 40%, 50%, coloca um pezinho atrás e observa os outros inquilinos, está tudo ok, como que funciona, se esse maior inquilino é mesmo uma empresa saudável, ou mesmo uma pessoa, um negócio que acaba sempre arcando com suas contas, com suas dívidas, com seus compromissos certinho. E o quarto indicador para se observar é o setor do rate. Como a gente falou, tem setores tanto de torres, por exemplo, American Tower, que são torres aí de transmissão, né, tal. Tem também de data centers, como é o Equinix. Então esse daí está sendo muito demandado por conta da inteligência artificial. Então, ao invés de você criar uma infraestrutura para a base de dados, para conseguir rodar aquelas performances da inteligência artificial, não, você aluga um lugar que já tem tudo isso. Galpões específicos para esse lado, que é o Equinix. Então tem vários setores, esses são alguns que eu citei, tem residenciais, tem de hospitais, tem de galpões logísticos, tem de lajes corporativas, tem muitos, inclusive um leque muito maior de diversificação que tem no Brasil. Por isso que o potencial dos rates é imenso. Mas fica até o final que eu ainda vou te mostrar quanto que você precisa investir para conseguir receber $100 imaginando uma carteirinha de REITs que a gente vai supor aqui. Primeiro, vamos lembrar que o REIT ele tem imposto, certo? Então se você vai querer receber uma rendinha mensal, trimestral, que depois você pode dividir em 3 meses, né? Recebe depois de 3 meses e utiliza por 3. Depois recebe de novo, já se passou 3 meses, aí utiliza por 3. Aí vai de qual REIT você escolher. Mas vamos imaginar uma rendinha média de 6% que você consegue sim com bons REITs. Então essa média de 6% anual de dividend yield, colocando uma conta rápida, fórmula rápida para você, a cada $20 mil investido nessa carteirinha, você obteria em torno de $100 todo santo mês. Para uma carteirinha que paga 6% em dividendos. Ou seja, se você quiser receber menos, $50, divide por 2, $10 mil, a gente consegue $50 por mês nessa mesma carteira de 6%. Se você quiser dar uma olhada com mais detalhes, eu deixei um documentinho embaixo aqui, especificando certinho qual que é o dividend yield de alguns ativos, né? Eu selecionei alguns que eu gosto para mostrar para vocês que sim, 6% é um valor plausível de se atingir com bons ativos, com bons rates. Mas claro que, lembrando mais uma vez, não precisa copiar e colar, tá? É só para ter uma referência a fim de você estudar, a fim de você ver se realmente é um bom REIT, avaliar de acordo com a sua educação financeira e com o seu desejo, com o seu grau de risco e retorno, porque nada é pior ou melhor. Na verdade, é de acordo com risco e retorno. Alguns são mais arriscados e retornam mais. Outros são menos arriscados e retornam menos. Aí vai de você ajustar na sua carteira. Pô, Guilherme, mas você falou $20 mil, cara. Eu preciso, então, para conseguir receber em uma carteira moderada $100 todo santo mês? Caramba, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Se a gente passa para reais, é $120 mil. Pegando um dólar próximo de R$6 cada dólar. Porém, tem em vista que você pode construir isso com juros compostos. Então você não precisa ter agora $20 mil, $10 mil. Não, você pode ir construindo com o tempo, com aportes mensais. Então você vai comprando cada vez mais partes das cotas desses rates que você acaba se interessando ou que você viu que são bons a partir de uma boa análise anterior e constrói o patrimônio necessário para alcançar essa sua meta. Vamos supor, uma pessoa que consegue investir $100 por mês, ou seja, uns 500, 600 reais por mês. Esses 500, 600 reais, ela precisaria de quantos anos para conseguir alcançar o equivalente aos $100 todo santo mês, né? Ou seja, aos $120 mil que a gente disse, que seria $20 mil. Quanto que ela precisaria? Olha, observando a rentabilidade deles com o reinvestimento dos dividendos e também a valorização dos seus ativos, ou seja, além dos dividendos da participação de lucro que você recebe, também vai ter a valorização dos imóveis, a questão da inflação, né, que basicamente os imóveis, eles se lastreiam um pouco pela inflação. Então o que acontece? Os imóveis, eles acabam subindo de acordo com a inflação sempre está subindo, porque os governos têm metas de inflação. Então se eles têm meta, provavelmente vai aumentar o preço dos imóveis e vai aumentar quem tem os imóveis, a gestora, os rates, vai aumentar o valor deles. E esse aumento do valor
aumenta também nas cotas, naquele dinheiro que você tem investido. Vamos colocar uma média de 0,87% ao mês de crescimento para cada aporte que você está colocando, que é algo bem conservador, tá? Se a gente olha a história aí, pegando um período de médio prazo, tal, vemos que rates, eles acabam performando melhor do que a média de muitas ações. Então, pensa bem, a gente está sendo bem conservador, 0,87% ao mês. E você levaria em torno de 10 anos para conseguir conquistar o patrimônio de 20 mil dólares e receber esses 100 dólares todo santo mês. Agora, se você pudesse aportar um pouco mais, por exemplo, vamos aportar então 500 dólares, beleza, já é um valor maior, R$ 2.500 por mês. Aí levaria quanto tempo? Você vai se assustar, em menos de 3 anos você já conseguiria. Então olha só a diferença de tempo, a diferença de escala, o quanto você reduziu de esforço por conta de você estar podendo aportar cada vez mais. Por isso mesmo que você focar no seu serviço, tentar ganhar mais, tentar economizar mais, investir com sabedoria, vai fazer com que você consiga aproveitar muito dos juros compostos e obtenha seus objetivos muito mais rápido, principalmente de forma eficiente, com bons ativos, igual eu falei por aqui. E coloquei na descrição para vocês, né, alguns rates interessantes que eu acho legal vocês estudarem. Pô, Guilherme, mais 100 dólares por mês, cara, eu tava vendo aqui, é 600 reais por mês, imagina, receber só 600 reais por mês, é pouca coisa, cara. Eu queria receber mais, eu queria receber 1.000 dólares, 2.000 dólares por mês. Ué, é só você mudar os 3 fatores. Você tentar rentabilizar mais, você tentar aportar mais, ou mesmo aumentar o tempo, né? Investir por mais tempo. São os 3 fatores que colaboram nos seus investimentos nos juros compostos. Como que você aumenta a rentabilidade? Às vezes estudando um pouco mais de investimentos, se dedicando um pouco mais para isso e buscando ativos possivelmente mais arriscados para poder ter um retorno maior. E a segunda coisa, eu quero aportar mais. Como você aporta mais? Economizando melhor ou mesmo gastando menos, e também tem a opção de você ganhar mais. Terceiro, o tempo. Só você ter mais paciência, né? Você aguentar mais tempo aí investido e você vai conseguir retornos maiores. São os 3 fatores. Qual que é o melhor dos casos? O caso que a pessoa é paciente, então ela tem o tempo a seu favor, economizando mais, gastando melhor e também ganhando cada vez mais, e tem o conhecimento de investimentos para conseguir encontrar os melhores ativos, o que eu consigo ensinar dentro da minha plataforma. Na minha plataforma eu consigo ensinar esses 3 fatores. É tanto a questão de você conseguir aprender um pouco mais sobre investimentos para que consiga encontrar os melhores ativos para sua realidade. Também consigo ajudar você no quesito de você ganhar mais no seu serviço, ter formas de renda extra, economizar melhor, como você conseguir com o mesmo consumo que você tem hoje, ter dinheiro sobrando, porque tem como, utilizando de cartões, pontos, milhas, cashback, tem como você ter dinheiro que está deixado na mesa agora, provavelmente, por conta de você não saber como ter esse dinheiro de volta, né, dos gastos que você tem no seu dia a dia. Imaginando uma pessoa aí que gasta em torno de R$ 2.000 por mês, no final de um ano, ela gastou R$ 24.000. E esses R$ 24.000, ela poderia ter retornado no mínimo aí uns R$ 240 para a conta dela. R$ 240 é dinheiro, pessoal. Poderia ser também R$ 500, dependendo de como que ela utiliza de artimanhas, que tem muitas que a gente consegue descobrir. Mas de 1 a 5% você consegue sim, tanto com pontos, milhas, cartões, investback, cashback. Tem muitos tipos diferentes de você conseguir fazer sobrar mais dinheiro a fim de você poder aportar mais e obter esse objetivo em menos prazo. E o terceiro fator, que é a questão da paciência, para você ter mais tempo, eu também ensino técnicas para você ser mais paciente, o porquê ser mais paciente, como conseguir utilizar disso na sua vida, que vai te dar retorno até em outras áreas, em âmbitos profissionais, pessoais, de relacionamento, mas claro que a plataforma ela é focada na questão financeira, embora você possa replicar os conhecimentos para outras áreas da sua vida. Se você tem interesse, aprenda a investir comigo, que tem na minha descrição um site, é só acessar lá e a gente vai te atender com o maior prazer. Se tiver qualquer dúvida, tem um WhatsApp também, você conversa diretamente comigo, manda mensagem lá que eu converso com você e a gente explica certinho se você tem alguma dúvida. E aí, me deixa nos comentários quantos dólares por mês seria suficiente para você conseguir viver para a vida toda sem precisar trabalhar. Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês.